Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Godoy e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, né? Para quem está chegando agora no meu canal, o nosso canal é destinado à orientação para os novos colegas e para empresários também, que às vezes têm alguma dúvida, alguma dificuldade na área de legalização de empresas. Mas hoje, devido aí uma novidade no mercado, né, com relação as empresas que podem fazer empréstimo, diferentes das factorings, então eu achei interessante fazer um vídeo a respeito disso. Em contrapartida, o objetivo é sempre ajudar quem está iniciando mais na área contábil, né? Então eu vejo bastante pessoas, às vezes perguntando coisas e tendo várias informações em grupos, né? O grupo é muito legal, mas o mais legal e o mais correto, independente de ser legal, é que você tenha a sua visão de toda e qualquer legislação do nosso país, e o que a gente mais tem são leis aqui e burocracias, não é verdade? Então vamos lá. E você que não conhece o nosso canal, é bom você ir lá nos vídeos, que tem um vídeo explicando exatamente qual que é o objetivo aqui, ok? Lei Complementar número 167, de 24 de abril de 2019. Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco a respeito dessa nova lei da Empresa Simples de Crédito, ESC, e do que a lei permite e não permite a elas. Lembrando que os comentários têm fundo de interpretação pessoal e que cada um deve ler e interpretar à sua maneira, respeitando o que diz a legislação em vigor. Este vídeo tem exatos 20 minutos e fala de lei, portanto, não aconselho adiantá-lo, pois poderá perder detalhes nos comentários e, se não tem muita experiência, deverá lembrar que o objetivo desse trabalho voluntário é justamente auxiliar os profissionais que em breve chegarão no mercado e às vezes não têm oportunidade de aprendizado prático. Para que você possa tirar proveito desse vídeo, leia os artigos da lei divididos por partes e depois as observações. Boa leitura, bom vídeo. Artigo 1º. A empresa simples de crédito de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusivamente no município de sua sede e em municípios limítrofes, ou, quando for o caso, no Distrito Federal e em municípios limítrofes, destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, Lei do Simples Nacional. Observações quanto ao artigo 1º. A ESC só poderá atuar em seu município e limítrofes, fazendo uso de recursos próprios, ou seja, o capital social deverá ser totalmente integralizado em moeda corrente, assim como futuros aumentos de capital. Ou seja, ela precisa começar com um capital que corresponda à realidade do que ela tem para emprestar para terceiros, ok? Artigo 2º, faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 2º. Aqui acima teremos o link da lei. A ESC poderá adotar as seguintes modalidades de natureza jurídica: EIRELI, limitada e individual. O nome deverá vir acompanhado da expressão Empresa Simples de Crédito. Exemplos: Diana Godoy, Empresa Simples de Crédito Limitada. Uma limitada. XXY, Empresa Simples de Crédito EIRELI. Uma EIRELI. J. da Silva, Empresa Simples de Crédito, empresa individual, que, como todos sabem, deve vir acompanhada do nome do empresário. Ainda, observações quanto ao artigo 2º, o link da lei que você vai pesquisar, que é a Lei do Simples Nacional. A ESC só poderá exercer a atividade de empréstimos para pessoas jurídicas de micro e pequeno porte, constantes da legislação acima, ou seja, só pode emprestar
para a pessoa jurídica. Diana, com isso, o que vai acontecer? Bom, isso é a minha opinião. Obviamente que eu, como pessoa física, em algumas situações, preciso, às vezes, até investir no negócio próprio, mas eu não tinha uma empresa, então vai ser o momento de gerar novas empresas, porque ela não pode emprestar para a pessoa física, mas pode emprestar para a jurídica. Então, vamos abrir uma microempresa, um MEI, ou seja lá o que for, para poder, então, conseguir esse empréstimo, que, claro, é muito mais fácil do que num banco, ok? Não se esqueçam que link da lei é a lei referente a cada artigo. Artigo 3º, faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 3º. Link da lei. Proibida a captação de recursos financeiros, ou seja, ou você tem dinheiro para abrir e movimentar a empresa ou não tem. Não poderá obter dinheiro de empréstimos para sua sustentação. Artigo 4º, faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 4º. Esse tipo de empresa não poderá ter faturamento maior que R$ 4.800.000, limite de empresa de pequeno porte. Artigo 3º, item 2 da lei acima. O faturamento da ESC tem que ser igual ao valor bruto cobrado de juros de uma operação de empréstimo. Vamos ver a seguir que a ESC pode sim cobrar a taxa de juros que desejar, porém, somente esse será o faturamento dela. Pode cobrar taxa de emissão de contrato? Não. IOF? Não. Ela só pode, vou repetir, faturamento da ESC é igual ao valor bruto cobrado de juros de uma operação de empréstimo. Sobre o valor, teremos então a apuração dos tributos. Artigo 5º, faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 5º. O artigo 5º, ele é um pouco mais detalhado, então teremos mais 2 slides com observações. A receita das empresas ESC só poderá ser dos juros sobre empréstimos, não poderão cobrar nenhum outro tipo de taxa ou tarifa de qualquer natureza. O contrato deverá ser firmado em 2 vias. Os depósitos não poderão ser em conta de terceiros. Por exemplo, fazer a documentação contratual no nome de uma empresa e o depósito feito pela ESC referente ao empréstimo ser feito para outro CNPJ ou CPF. E nem ao contrário, no momento do pagamento do empréstimo, o DOC, TED ou boleto ou depósito devem ser originados da conta do devedor, não de terceiros e nem mesmo do sócio. Observações quanto ao artigo 5º, continuando. Parágrafo 1º do item 3 do artigo 5º, artigo 22 da Lei 9.514, trata de alienar bens para ceder empréstimos permitido a essa modalidade de empresa. Artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Lembrando que o bem deve estar em nome da pessoa jurídica que estiver requerendo o empréstimo. Observações quanto ao artigo 5º. A ESC deve fazer anotações conforme determina a lei de inadimplentes e adimplentes em bancos de dados pertinentes. Algo que precisa ficar bem claro é que esta lei deve ser cumprida pelos empresários e registros desse tipo não competem à contabilidade, salvo algum colega queira executar tal tarefa.
também deverá fazer o registro em entidade registradora autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Até o momento, data desse vídeo, tivemos contato com a CVM e a mesma disse não estar ainda atualizada quanto a ser responsável pelas ESCs e que nada estava ainda esclarecido no sistema de informações deles e sugeriram que a empresa entrasse em contato diretamente com o Banco Central. Observações finais quanto ao artigo 5º. Trata, então, do artigo 591, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual. No artigo 406, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Parágrafo 4º do item 3 do artigo 5º, do artigo 591 da Lei 10.406, que está no link acima, e artigo 406, tratam de taxas definidas, que não é o caso das ESC, que não estão sujeitas a esses artigos, podendo cobrar a taxa de juros que desejar, assim como os conhecidos agiotas, que é uma maneira de facilitar o entendimento. A ESC cobra o valor que achar conveniente. Artigo 6º, façam sua leitura. Observações quanto ao artigo 6º. O Banco Central poderá solicitar informações somente a nível de pesquisa e estatística. Artigo 7º, façam sua leitura. Observações quanto ao artigo 7º. Assim como as demais empresas, a ESC poderá passar por processo de falência, que será de acordo com a legislação acima já em vigor para as demais empresas. Artigo 8º, façam sua leitura. Observações quanto ao artigo 8º, teremos após esse mais 2 slides. De acordo com a lei, em seu parágrafo 1º, fica facultada a entrega da ECD, Escrituração Contábil Digital, às demais pessoas jurídicas, que não sejam do lucro real. Porém, no caso da ESC, essa regra deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória. A escrituração contábil digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escritura em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os livros diário e seus auxiliares, se houver, razão e seus auxiliares, se houver, livro, balancetes, diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Continuando, ou seja, a ESC deverá manter um controle detalhado de acordo com as regras contábeis, sujeita a todas as sanções de lucro real ou presumido. O contador para essas empresas se faz obrigatório, lembrando que a falta de entrega de declarações mensais e anuais estão sujeitas a multas. Por exemplo, algumas declarações abaixo. SPED EFD, multa mínima mensal R$ 500. SPED ECD, multa anual aplicada pela Receita Federal, 0,5% da receita bruta do ano. SPED ECF, multa mínima anual R$ 500. CFIP, multa mínima mensal R$ 500. DCTF, multa mínima mensal R$ 500. Balanços, multa baseada no faturamento ou na movimentação em caso de fiscalização. Demonstrativos.
Ou seja, mensalmente, sem um contador responsável, sua empresa terá R$ 1.500 de multa garantida por falta de entrega, além de multas anuais que podem comprometer o andamento financeiro de sua empresa e chegar a 60 mil em multas anuais, uma média de R$ 5.000 ao mês. O custo mensal deve ser levado em conta quando a enorme responsabilidade assumida pelo contador ou escritório contábil. Assim, é importante saber que abrir uma ESC dependerá de um excelente controle administrativo financeiro. Observações quanto ao artigo 8º, terminando. Uma observação importante quanto a esse tipo de empresa é o seguinte: o capital inicial de uma empresa e a rotina administrativa da mesma demandam um custo relativamente alto. Portanto, por ser esse tipo empresarial de tributação real ou presumido, é bom que fique muito bem esclarecido que esse tipo de empresa precisa de um responsável administrativo e jurídico, com muita atenção, para evitar ser enquadrada como empresa de lavagem de dinheiro, tendo em vista a grande chance de ter devedores. Por não poder ser enquadrada no regime de simples nacional, o melhor é consultar um contador com experiência em empresas com todas as obrigações necessárias e evitar prejuízos ainda maiores. Artigo 9. Faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 9. Parágrafo 3º do artigo 2º desta lei. A ESC deverá manter um controle administrativo financeiro correto, para que não aconteça de executar operações de empréstimos maiores que o capital informado da empresa. Caso isso ocorra e seja percebido em tempo, o aumento de capital deve ser imediato, tendo em vista que, nesse caso, o resultado maior é justamente o lucro. Reforçando o que já falamos no artigo 3º dessa lei, a captação de recursos é proibida e o rendimento da empresa deve ser exclusivamente de taxas de juros cobrados. Artigo 10º, faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 10º. Nessa observação, é importante para nós contadores ficarmos atentos quanto ao que o artigo fala e o que poderá acontecer na prática. O SEBRAE poderá apoiar a constituição e o fortalecimento das ESCs. Apenas para deixar claro, a abertura de uma ESC é um processo feito como das demais empresas. Apenas o objeto social e o CNAE devem ser específicos. Já passamos por situações onde a lei do MEI ainda é mal interpretada e fatalmente passaremos por isso com as ESC, com alguém que não entendeu a complexidade da escrituração dessa empresa, que, como já foi dito, não pode ser do regime do Simples Nacional. A palavra poderá apoiar nos leva ao possível cenário de que o SEBRAE dará informações, como sempre faz, dentro do que lhe compete. Mas, como já vimos, a ESC é um tipo jurídico com tributação de lucro real ou presumido, que dependem da assinatura de um profissional com CRC, que deverá manter sua escrituração contábil em dia. Para isso, o dono da ESC precisará de um software para seus controles, deverá ter depositado um valor de capital real para iniciar seus empréstimos, terá os custos iniciais para a manutenção da estrutura funcional interna dessa empresa e algo muito importante. Aconselho que um planejamento tributário seja feito por um profissional contábil antes de iniciar qualquer processo de abertura e estar pronto a entender que nesse tipo jurídico terá que prestar contas de cada movimentação bancária ao fisco. Artigo 11º. Faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 11º. Os links das leis, as ESCs, estão entre as pessoas sujeitas ao mecanismo de controle da lei de lavagem de dinheiro. E o porquê disso é justamente pela fragilidade do tipo empresarial, que não será fiscalizado pelo Banco Central e que tem grande chance de ter perdas, de ter prejuízo
de ter um grande volume de inadimplência. Artigo 12º, façam sua leitura. Observações quanto ao artigo 12º. A base de cálculo para recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido da ASESC é de 38,4% devido ao tipo de atividade conforme lei acima em seu artigo 20, item 2, onde o artigo 12, em seu item 4, inclui a nova modalidade empresarial. Artigo 13º, faça sua leitura. Observações quanto ao artigo 13º, a ESC não poderá ser enquadrada no regime de Simples Nacional. Espero que o vídeo tenha sido útil para quem ainda não tinha tido essa experiência em leitura de legislação. Notem que não tem segredo, basta adquirir o hábito de leitura e buscar as leis que hoje, através da internet, são muito mais fáceis e acessíveis. Abraço e sucesso no futuro de todos!